vídeo de hoje vamos ver as principais notícias para você que quer investir nesse fim de ano e saber o que esperar. Então fica até o final, deixa o seu like, se inscreve e bora! Fala pessoal, eu me chamo Nicolas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do CoinTalk Brasil, então bora lá. O Ibovespa abriu o pregão em alta e opera positivo hoje, influenciado por um contexto global em que os mercados estão atentos à política monetária internacional, especialmente depois de corte de juros nos Estados Unidos e sinais de liquidez mais favorável. Entre os setores que mais ajudam o índice, destacam-se as ações de commodities e de empresas ligadas a processos de matéria-prima, que têm se beneficiado da recuperação de alguns mercados externos. Além disso, o desemprego reflete também dados macroeconômicos recentes no Brasil, com a inflação mais próxima da meta e expectativas renovadas sobre os caminhos dos juros no país. Isso alimenta um ambiente mais propício para ativos de risco, embora a volatilidade ainda permaneça. Em resumo, o Ibovespa segue em terreno positivo hoje, com alta sustentada por fatores externos e internos que ajudam a compor uma visão mais otimista para o mercado acionário brasileiro nesse pregão. Já o Copom, que é o nosso Comitê de Política Monetária, decidiu manter as taxas Selic em 15% ao ano, repetindo o patamar atual depois do mais recente encontro. A justificativa principal é a persistência de incerteza sobre comportamentos da inflação nos próximos meses, especialmente diante de choques de ofertas e pressão dos preços em algumas categorias de gastos. No comunicado, o Copom destacou que apesar do IPCA estar dentro da meta recentemente, há sinais contraditórios na inflação acumulada no núcleo de preços, o que exige cautela antes de reduzir os juros. A manutenção dos juros básicos reflete uma postura de vigilância para garantir que a inflação continue em trajetória convergente ao centro da meta do médio prazo. Em resumo, o Copom optou por estabilidade na taxa básica por hora, citando que ainda há dúvidas relevantes sobre o comportamento futuro dos preços, que pode influenciar a definição de juros nos próximos encontros. O Federal Reserve anunciou mais um corte da taxa de juros, marcando a terceira redução consecutiva em 2025. A decisão foi dividida internamente, com alguns membros preferindo manter a taxa estável ou adotar um tom mais expansionista. O corte faz parte de um ciclo de política monetária que busca apoiar atividades econômicas diante de dados recentes da inflação e descentralização global. Apesar dos cortes sucessivos, a divisão na votação indica que há incertezas entre os formuladores de política sobre um ritmo ideal das flexibilizações daqui para frente. Em termos práticos, o mercado agora se ajusta à nova faixa da taxa básica americana e espera pelos próximos passos do Fed, que podem influenciar ativos de risco, moedas e fluxos globais de capitais. O governo federal anunciou um novo valor para o salário mínimo em 2026, que será maior do que o previsto anteriormente. Essa elevação impacta diretamente os gastos públicos, pois vários benefícios e programas sociais são indexados ao valor salário mínimo. Segundo estimativas oficiais, o aumento deve elevar as despesas do governo em cerca de 44 bilhões nos próximos anos. Esse impacto ocorre porque, além dos pagamentos diretos a trabalhadores, o salário mínimo também é referência para cálculos de aposentadorias, pensões, abonos e benefícios assistenciais. Quando ele sobe, essas despesas também aumentam automaticamente. Em resumo, o reajuste do salário mínimo para 2026 deve puxar as contas públicas para cima, exigindo ajustes nos planejamentos fiscais do governo. A Sabesp informou que cumpriu as metas do chamado fator U, previstas no contrato de concessão URAE-1 para o ciclo de 2024 para 2025. O fator U é um mecanismo regulatório que avalia a eficiência e qualidade de serviços e desempenho da companhia no fornecimento de água e esgoto para a população atendida. O cumprimento dessas metas é importante porque está ligado à revisão de receitas permitidas, possíveis bonificações e estabilidade regulatória da empresa ao longo do período de concessão. Atender aos indicadores pactuados também reforça a credibilidade da gestão e alinhamento com os marcos contratuais estabelecidos com o município e a agência reguladora. Em resumo, a Sabesp alcançou os objetivos qualitativos e quantitativos esperados no período, que tende a trazer previsibilidade ao seu desempenho contratual e potencialmente menor risco regulatório para os próximos anos. As ações da Petz registraram uma alta expansiva no pregão após o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, aprovar a fusão com a Cobasi, sem restrições. Essa decisão remove um grande obstáculo regulatório que vinha impactando o avanço da operação. A aprovação foi vista pelo mercado como um passo decisivo para a consolidação entre as duas maiores redes de pet shops do país, criando uma empresa mais integrada em termos de geografia, logística e oferta de produtos e serviços. O movimento agradou investidores pela perspectiva de sinergias, maior participação de mercado e escala operacional. Com a notícia, as ações da Petz chegaram a subir até cerca de 7% no dia, refletindo um otimismo para os mercados com potencial de crescimento de empresa após
após a aprovação da fusão. Já o Bitcoin ele segue pressionado e opera agora próximo dos 90 mil, com uma queda de mais de 2% só hoje. O gráfico de uma hora mostra pra gente um movimento bem volátil, com picos rápidos seguidos de vendas fortes, indicando pouca convicção compradora no curto prazo. O suporte mais próximo aparece na região de 88.700 e foi testado recentemente. Segundo a nota destacada aqui no painel, a gente consegue ver que essa queda está ligada a comportamentos de grandes players, especialmente da Jane Street, que opera estratégias de arbitragem e tem exposições relevantes, cerca de 2,5 bilhões no ETF de Bitcoin da BlackRock. Quando esses participantes movimentam posições, o impacto costuma respingar no preço spot, especialmente perto da abertura de mercado americano. No geral, o movimento ele continua mostrando um mercado frágil, com liquidez baixa e alta sensibilidade a fluxos institucionais. Já esse gráfico está mostrando pra gente que o supply dos short-term holders, ou seja, os detentores de curto prazo, que normalmente sobe quando muita gente nova entra no mercado. Só que agora, esses dados aqui estão mostrando essa subida vieram distorcidos. A migração da Coinbase colocou essa tarja de short-term holders em várias moedas, mesmo ela sendo de ETFs e tesourarias corporativas, ou seja, não são investidores que vendem facilmente. Com isso, o suprimento dos detentores de curto prazo aparece perto dos 5,4 milhões de bitcoins, mas só uma parte disso representa compradores reais da economia. De fato, geram demanda de mercado. Na prática, o risco típico de um short-term holder supply alto está menor do que esse número sugere, porque boa parte desse volume não vai para o livro de ofertas tão cedo. Esse gráfico ele mostra pra gente que os investidores de curto prazo do Bitcoin ainda estão numa zona de dor, realizando prejuízo bem expressivos. A margem de lucro deles está negativa há semanas, o que significa que para quem comprou mais recentemente, está vendendo abaixo do preço de entrada. Historicamente, esse tipo de bloco prolongado de perdas aparece mais perto de um fim de uma correção do que no começo, porque aos poucos os participantes mais frágeis já foram forçados a sair. Isso não garante uma reversão imediata, mas indica que uma parte importante do estresse do mercado já foi absorvida. Esse gráfico aqui está mostrando pra gente a relação entre a liquidez indireta do tesouro, chamado de Stealth QE, e o preço do Bitcoin. A gente consegue ver que sempre que essa liquidez aumenta, o Bitcoin tende a acompanhar com algum atraso. Isso se repetiu inúmeras vezes ao longo dos anos. Agora, apesar do Bitcoin estar caindo no curto prazo, o indicador de liquidez voltou a subir forte, especialmente depois de um Fed mais dovish, ou seja, pegando mais leve no corte de juros, e de sinais de que o Banco Central pode absorver parte das novas emissões de Treasuries. Isso cria um pano de fundo mais expansivo para os mercados. Em resumo, curto prazo pode oscilar, mas o ambiente macro continua favorável para os ativos de risco. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreve para não perder mais conteúdos como esse e te vejo amanhã.